Então, boa noite a todos, pessoal. Para a gente encerrar aqui o assunto sobre técnicas de transição, né, de IPv6 para IPv4, nós vamos falar sobre tradução. Nós tínhamos visto inicialmente pilha dupla, na aula passada túneis, né, o tunelamento, e agora a gente vai ver um pouco sobre tradução, tá? Então, devido ao esgotamento dos endereços IPv4 e o fato do IPv6 ainda não estar totalmente implementado, tá, vai ser necessária a utilização de várias formas de NAT praticadas pelas operadoras de telecomunicações para contornar esse problema, tá? Como a gente tem ainda, como a gente falou, muitos servidores, enfim, máquinas em IPv4 e alguns já em IPv6, e tem quase todas as empresas usam NAT, né? A gente também vai usar bastante técnicas de tradução nesse momento aí de migração do IPv4 para o IPv6. Uma dessas técnicas é o Carrier Grade NAT, ou CGN. É também chamado de NAT 444 ou Large Scale NAT, LSN. Ele é definido na RFC 6264 e é uma técnica de tradução praticada por algumas operadoras que não possuem mais endereço IPv4. Ele também é chamado de NAT do NAT. Por que isso? Porque realmente é o NAT do NAT, tá? Nós vamos ver depois aqui na figurinha. Então, essa prática consiste em aplicar o NAT no próprio núcleo operacional da rede da operadora, antes mesmo de chegar ao usuário, entregando para seu cliente o endereço privado. O que acontece normalmente, pessoal? Normalmente a operadora aqui, ela vai ter um endereço público para cada um dos clientes, né? Então, por exemplo, eu tenho um endereço público na minha casa, cada um tem um endereço público na casa de vocês. Quando vocês estão enviando uma informação para fora da internet, o roteador de vocês, ele usa esse endereço público que a operadora fornece ali, né, para mandar esse pacote para fora. Aí o NAT acontece entre a casa de vocês e a operadora, tá? Desculpa, aqui para a esquerda, né? A operadora e a casa de vocês. Isso é o NAT, normal. O que é esse NAT do NAT, ou esse CGN? Dentro da própria operadora aqui, ela faz uma rede privada e ao invés de a operadora aí, a do NET, a ponto .NET, lá onde eu trabalhava em Araranguá, entregar um endereço público para o cliente, ela entrega um endereço privado dessa rede privada aqui que ela criou, tá? Então, o cliente na casa dele, quando o pacote sair da casa dele pelo roteador, não vai sair com o endereço público, tá, de destino, que é o que acontece nas nossas casas aqui, tá? Normalmente. Aqui na nossa região. Vai sair sim com o endereço privado dessa rede privada aqui da operadora, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai criar aqui uma rede privada 172. alguma coisa, /16, e cada um dos endereços IPs privados dessa rede, ela vai fornecer para cada um dos clientes. E aí o cliente, então, vai enviar um pacote para a operadora com endereço privado, e aqui sim, dentro da operadora, quando o pacote sai da operadora, da WISP, né, que é o servidor de internet, para a internet, aí sim que é feito o NAT do endereço privado para o endereço público. Por isso que é o NAT do NAT, porque é um endereço privado para outro endereço privado para depois sair o endereço público, né? Então, a operadora, ela faz um NAT do NAT, tá? Okay? Tem um NAT aqui e tem mais um NAT aqui entre o cliente e a operadora, tá? Isso é algo bem estranho, tá? Mas é uma técnica aí que vai ser bastante utilizada entre as operadoras, tá? Enquanto não tem essa migração aí direto para o IPv6, tá? Porque, por exemplo, se eu não tenho mais endereços IPv4 públicos disponíveis para endereçar meus novos clientes, eu vou ser obrigado a criar uma rede privada e passar para cada um desses clientes o endereço privado, tá? Então, por isso que a gente chama NAT do NAT. Na RFC 5698, ela reserva o prefixo 100.64.0.0/10 com uma faixa privada no roteável na internet, que é de uso exclusivo aí das operadoras. Então, elas podem usar essa faixa aqui, tá? Para fazer essa rede privada e distribuir cada um desses endereços para os clientes em suas casas. Conseguiram entender o que é a técnica aí? Tá? Por que a gente chama NAT do NAT? Ok? Alguém fala aí? Sim. Tá, pessoal? Então é bem tranquilo. Gente, NAT é um endereço privado, a gente traduz no público, né? Ali tem um privado que pertence a outra rede privada para depois sim a gente traduzir, tá? Então, por isso tem, entre aspas, a gente chama NAT do NAT. E uma outra técnica aqui, que é a segunda que a gente vai ver hoje, é a AFT, de Address Family Translation, tá? Na verdade, é uma família de técnicas, tá? E esse processo de tradução de endereço IP de uma família para outra família diferente. Então, a gente tem o NAT 64, que é do IPv6 para o IPv4. Tem o NAT 46, que é do IPv4 para o IPv6. Tem o DNS 64, que eu traduzi um registro DNS de IPv6 para o DNS IPv4.
E o DNS 46, que eu vou traduzir o registro DNS IPv4 para um DNS IPv6, tá? Lembrando que o registro DNS Quad-A, que são 4 As, representa o endereço IPv6 e um A só representa um registro DNS IPv4, tá? Então, vou tentar explicar a figurinha que é um pouco grande, tá? Então, aqui a gente vai ter, na verdade, um NAT64 e um DNS64. Como é que é essa técnica aqui, ó? Eu sou o cliente aqui do lado esquerdo, tá? Tem um endereço 2001 DB8 café 2.2.16 e vou fazer um DNS, uma requisição DNS aqui para um servidor DNS 64, tá? Só que eu vou querer acessar esse servidor aqui, ó, que é um 9851.101, que é um servidor que está numa rede IPv4, tá? Então, como é que vai ser esse processo para eu chegar nesse servidor aqui e obter a resposta? O cliente, no número 1, ele faz a requisição para o DNS64, que é um servidor que roda o DNS64, e esse DNS64 ele vai responder o endereço IPv6, tá? De um roteador NAT64, que é o responsável por fazer a comunicação com esse servidor. Então, chegando aqui no cliente, eu vou pegar aqui essa resposta, tá? Que eu vou achar, na verdade, que é o endereço IPv6, para o cliente é transparente, tá? Eu vou achar que esse endereço IPv6 aqui, o 64, FF9B, etc. aqui, é o endereço do servidor, tá? Mas, na verdade, é o endereço desse cara aqui, tá? Que vai chegar nesse NAT64, nesse roteador. E eu vou mandar uma requisição, então, para esse cara aqui. Com o endereço de origem, meu endereço, e destino, esse IPv6 aqui que foi me passado, mas que no final, os bits finais aqui, tá? Representam o endereço de destino aqui do servidor, que é o 9851.101, tá? Para que isso aqui? Para quando chegar aqui nesse roteador aqui, ele saber qual é o endereço IPv4 que eu quero atingir aqui na rede IPv4. Então, chegando a minha requisição nesse roteador que executa o NAT64, ele vai fazer a tradução desse endereço aqui, 64FF9B, 128.5.101, para o endereço privado, que é esse próprio endereço aqui final, né? E vai mandar, então, a requisição para o servidor. Então, aqui é o roteador que vai fazer a requisição para esse servidor aqui, tá? Mandando a mensagem aqui no passo 5, o endereço de origem é o endereço do roteador aqui, da interface do roteador, e o destino é o próprio servidor, tá? Então, aqui a porta 80, isso aqui é um servidor web, né? Uma requisição web. Na volta, o servidor aqui ele vai responder com um pacote também IPv4 para esse NAT64 aqui. Só alterando aqui o endereço de origem, né, que vai ser o do servidor, e destino o endereço da interface aqui do roteador. Chegando aqui nesse roteador, ele vai fazer a tradução reversa. Ele vai fazer o quê? Ele vai traduzir esse endereço de origem e destino de IPv4 para o IPv6, né? Que vai ser o quê? No passo 8, o endereço de destino é o endereço IPv6 do cliente, porque o cliente quer receber essa requisição do servidor web. E o endereço de origem aqui é o endereço IPv6 com o final aqui dos bits, 32 bits finais, que representa o endereço de quem respondeu, na verdade, que é o servidor, né? Então, como tem esse cara aqui no meio do caminho, esse NAT64, para o cliente aqui, é como se ele estivesse mandando um pacote para esse IP 2001 DB64 FF9B, e esse endereço seria o endereço do servidor, mas na verdade não, né? Tem esse roteador no meio do caminho que faz esse meio campo aí, faz essa tradução, e aí depois retorna aqui para o cliente a mensagem, a solicitação que ele pediu, tá? Então, essa técnica aqui é atrativa, por exemplo, a operadores de serviços móveis, tá? Porque a adoção em pilhas duplas em celulares ou em modems móveis implica em maior gasto de bateria. Então, para celular ou para dispositivos móveis, é uma boa técnica em detrimento da pilha dupla, tá? E toda a complexidade da solução recai sobre a infraestrutura da operadora. É transparente para o usuário final, tá? Então, aqui, por exemplo, estou com um celular e eu quero acessar um servidor web, só que eu só tenho, por exemplo, acesso a IPv6, uma rede IPv6, usando essa técnica, eu acesso esse servidor que está em IPv4, mas para mim é transparente, é como se ele também estivesse em IPv6, tá? Entenderam? Como é que funciona a técnica? Sim ou não? Tudo dormindo, ninguém falou nada, tudo tomar café, beleza? Tô aqui, tô entendendo. Pessoal, é isso aí, é bem tranquilo, tá? Então, você tem que entender que para o cliente aqui é algo transparente, tá? Ele está achando realmente que está se comunicando com um servidor IPv6, mas na verdade ele é um servidor IPv4, tá? E quem faz a mágica aqui
é tanto aqui o DNS quanto esse NAT64, que é o roteador, na verdade, que faz a tradução aqui entre os dois endereços, ok? Com isso aqui a gente termina, pessoal, essa parte aqui de mecanismos de transição, tá? Eu até tinha falado para vocês que eu reparti aqui em 3 partes para ficar bem tranquilo. E o laboratório que vocês quiserem fazer aqui, que é o 6.4.6, é isso aqui, tá? É o NAT64, tá? Que é mais ou menos a técnica que a gente viu ali, utilizando aqui o Taiga, tá? Que é um software utilizado para esse tipo de técnica, tá? E também vai usar aqui o Bind 9 como servidor DNS, tá? Então, é um pouquinho maior para esse laboratório aqui. Mas se vocês não quiserem fazer esse aqui, tem outros aqui, tá? Tem esse aqui que a gente já ouviu falar, que é o 464XLAT. E tem... Desculpa, tem só esses dois, porque esses aqui são técnicas de tunelamento, tá? Então, é mais interessante fazer esse aqui, realmente, que é o 4.6, tá? Aí vocês já vão aprender um pouquinho a mexer no bind ali para configurar o servidor DNS, algumas configurações, tá? Mas aí tem tudo aqui, né? Só seguir o passo a passo e... Tá? Então, para quem tem PC e depois quiser fazer, aproveitar o tempo aí, esse aqui é legal, tá? E aí é o último laboratório do ano. Do ano não, né? Do semestre. Do ano, da disciplina também, né? Pessoal, vocês estavam vendo a tela do slide, tava, né? Tava normal. Ah, tá. Não, eu já parei de apresentar aqui, beleza. Achei que eu tinha... que eu tinha apresentado sem mostrar os slides. Pessoal, só vou parar de gravar aqui, peraí.